Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais um encontro na área do eletromagnetismo, agora com o assunto força magnética e indução magnética. Em aulas anteriores de magnetismo, tivemos oportunidade de observar que os ímãs naturais, os ímãs artificiais, os condutores percorridos por corrente elétrica, geram campos magnéticos à sua volta. Esses campos magnéticos servem exatamente para transmitir forças. Se nós temos então um objeto metálico, um objeto de ferro, por exemplo, sendo colocado nas proximidades de um ímã, haverá uma manifestação de força aí. O ímã vai atrair o objeto de ferro e, da mesma maneira, o objeto de ferro, por um princípio de ação e reação, também irá atrair o ímã. Ocorre que o nosso interesse nesse momento é fazer uma análise das forças magnéticas que irão atuar sobre partículas que se movimentam no interior de campos magnéticos. E, evidentemente, a partir daí, analisar as consequências dessas forças magnéticas. Então, eu digo aqui no texto que toda partícula carregada eletricamente que for lançada num campo magnético poderá, olha bem a palavra, poderá sofrer ação de uma força magnética dada por esta expressão, BVQ seno θ, onde nesta expressão este B simboliza a intensidade do campo magnético na qual a partícula foi lançada, V representa a velocidade com que a mesma foi lançada nesse campo, o Q representa a carga desta partícula e o θ, a inclinação que a velocidade determina com o campo magnético. A partir desta expressão, nós fazemos algumas considerações. Em primeiro lugar, se a partícula estiver em repouso significa a velocidade zero, como eu tenho um produto aqui, tudo isso multiplicado por zero vai resultar num valor zero. Portanto, não há força magnética se a partícula está em repouso, e esta consideração já aparece aqui, ó. Não haverá força magnética se a partícula estiver em repouso. Também não haverá força magnética se a partícula estiver se movimentando na mesma direção do campo. Eu vou fazer uma ligeira consideração. Imaginem que eu tenha um campo magnético representado por linhas conforme estas aqui, e que uma partícula seja arremessada nesta direção indicada por essa seta. Você observa que a direção do movimento da partícula e a direção do campo determinam entre si este ângulo que nós chamamos de θ. Mas se eu vou aproximando essa seta vermelha do campo, vou fazendo isso aqui, o ângulo vai diminuindo. Notem que se eu jogar a partícula na mesma direção e no mesmo sentido do campo, o ângulo já não é mais θ, o ângulo é zero. E o ângulo valendo zero, o seno de zero é zero, o que vai neutralizar esse resultado aqui. Da mesma maneira, se eu tivesse movimentado essa seta vermelha para cá, de maneira que ela ficasse oposta ao campo, o campo e a direção do movimento formariam um ângulo de 180 graus. Da mesma maneira, o seno de 180 é zero, o que vai anular este produto aqui. Portanto, se a partícula for lançada na mesma direção do campo, não importa se no mesmo sentido ou em sentido oposto. Em ambos os casos, o seno será zero e o produto vai zerar. Portanto, não há força magnética em quais circunstâncias? Se a partícula estiver em repouso ou se a partícula estiver se movimentando na mesma direção do campo. Tanto faz no mesmo sentido ou em sentido oposto. Portanto, eu disse que quando uma partícula carregada é lançada num campo magnético,
poderá sofrer uma força magnética. Quais são os casos em que ela não sofrerá força? Se ela estiver parada ou se ela estiver se movimentando na mesma direção do campo. Nas demais situações, haverá sim ação de força magnética. Agora, esta força assume valor máximo quando a partícula é arremessada numa direção, vejam, perpendicular ao campo. Porque aí, neste caso, o ângulo que a partícula determina com o campo, observem, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E para um ângulo de 90 graus, o seno de θ vale 1. Consequentemente, o produto se resume a BVQ. E é exatamente o que nós abordamos aqui, ó, na tela seguinte. Se eu tenho partícula sendo arremessada perpendicularmente ao campo, a força magnética se reduz ao produto BVQ, já que o ângulo, nesse caso, é de 90 graus, o seno de 90 graus vale 1. Mas além de determinar o valor da força magnética, pelas expressões já mostradas, nós vamos precisar também determinar direção e sentido dessa força. E para isso, faremos uso dessa regrinha da mão direita, chamada, por exemplo, regra da mão direita espalmada, né? Que consiste basicamente no seguinte: esses 4 dedos vão representar as linhas do campo magnético. O nosso dedo polegar vai representar o sentido do movimento da partícula. E a força magnética será um empurrão dado pela palma da mão ou pelo dorso da mão. Em que caso a força é o empurrão dado pela palma e em que caso é o empurrão dado pelo dorso da mão? Eu emprego a palma da mão quando a carga é positiva, o dorso da mão quando a carga é negativa. Então, os 4 dedos representando o sentido do campo magnético, o dedo polegar, o movimento, a velocidade da partícula, e a força magnética será o empurrão dado pela palma da mão se ela for positiva, pelo dorso da mão se ela for negativa. Nós temos aqui, nesta figura, a representação de um campo magnético feito através de X. Isso significa que o campo é perpendicular a essa página, ele é um campo uniforme, com as linhas apontando lá para dentro. Esse campo aponta para o interior do quadro. Neste ponto, foi arremessada uma partícula com velocidade v. Nós podemos observar que ela foi jogada no campo e descreveu uma trajetória curvilínea vindo colidir aqui, ó, neste ponto C. Bom, aplicando essa regra da mão, vamos lá. A minha mão direita vai apontar para dentro do quadro, uma vez que o campo está representado em X. O meu polegar aponta para lá, porque a partícula foi arremessada nesse sentido. Observem que se ela fosse empurrada pela palma da mão, ela sofreria um desvio para cima. Como o desvio foi para baixo, isso indica que ela recebeu o empurrão aqui, ó, pelo dorso da mão. E se recebeu esse empurrão pelo dorso da mão, significa que ela tem sinal negativo, ela está carregada negativamente. Daí ter descrito essa trajetória. Mas seria interessante aprofundarmos um pouquinho mais essa discussão. Eu não tenho dúvida de que o movimento dela foi circular. Ela descreveu aqui, ó, uma semicircunferência de raio R, como aparece ali na figura. Mas e qual foi o comportamento da velocidade desta partícula enquanto se movimentou aqui? A velocidade aumentou de valor, diminuiu de valor, não alterou? Bem, como a força magnética atuou perpendicularmente ao movimento, observem, no instante em que ela está aqui, a força magnética age assim, nessa direção. Nesse momento aqui, quando ela está passando aqui, a sua velocidade nesse momento seria representada dessa maneira. Ela está indo assim.
Então, se eu aplicar a regra da mão direita aqui para esse momento, eu vou colocar a minha mão direita apontando para dentro do quadro, porque o campo está representado em X, o meu dedo polegar apontando para baixo, uma vez que neste ponto, especificamente, o movimento dela é para baixo. Reparem que a força magnética, ó, pelo dorso da mão, é representada por uma seta apontando para cá. Ó. Notem, o tempo todo, eu tenho a força magnética apontando para este ponto aqui. E este ponto, se nós olharmos com total cuidado, representa exatamente o quê? O centro da curva que ela está descrevendo. A força magnética aponta o tempo todo para o centro da curva que ela descreve. Esta força, por agir perpendicularmente ao movimento, não está nem acelerando e nem desacelerando esta partícula. O seu movimento é simplesmente uniforme. Ou poderia dizer mais, é um movimento circular uniforme. E como a força magnética aponta continuamente para o centro da curva que ela descreve, nós podemos dizer que a força magnética atua como força centrípeta. Esta é a função da força magnética nesse caso. Ela apenas modifica a direção do movimento da partícula. Ela não interfere no valor da velocidade da mesma. Portanto, toda partícula carregada que for arremessada perpendicularmente às linhas de um campo magnético uniforme irá descrever dentro deste campo um movimento circular uniforme, com a força magnética atuando como força centrípeta. Agora, nós teremos força magnética também em condutores percorridos por corrente elétrica. Eu tenho neste caso aqui, observem, um fio condutor percorrido por corrente elétrica neste sentido aqui indicado. Nós aí precisamos voltar lá nas origens do estudo da eletricidade. Quando se estudou eletricidade, quando se começou a estudar eletricidade, foi dito ali com muita clareza que a corrente elétrica nos condutores é representada através do chamado sentido convencional. E o que é este sentido convencional? É como se fossem cargas positivas se movimentando. O sentido convencional da corrente elétrica é oposto ao sentido real. Então, nas ocasiões em que nós envolvermos eletricidade e magnetismo, vamos tentar nos lembrar deste importantíssimo detalhe. A corrente elétrica nos condutores sólidos segue o sentido convencional. E de acordo com esse sentido, é como se fossem cargas positivas se movimentando. E aí, lembrando deste detalhe, imagine que eu tenho aqui uma corrente elétrica, como se fosse formada, olha aqui, ó, pelo movimento de cargas positivas, condutor este mergulhado num campo magnético representado por essas linhas. Ora, se as cargas estão passando através do condutor, elas estão dentro do campo magnético e estão sofrendo a ação de uma força. De acordo com essa regra, olha aqui, ó, o campo magnético representado por essas linhas, eu vou posicionar os meus dedos da mesma maneira, o dedo polegar vai apontar no mesmo sentido da corrente, e como eu admito que a corrente convencional é formada por cargas positivas, o empurrão, a força, é dada pela palma da mão, neste caso para cima. E o valor da força magnética, olha lá, é calculado por aquela expressãozinha lá, BIL seno θ, onde nesta expressão o B representa a intensidade do campo magnético, o I, a intensidade da corrente elétrica que circula no condutor, L, o comprimento deste condutor mergulhado no campo, e θ, o ângulo determinado entre a direção do condutor e a direção do campo magnético. Esses são os fatores que vão permitir a determinação do valor dessa força magnética. Uma vez descoberta essa força magnética, foi possível, a partir daí, idealizar o funcionamento dos motores elétricos. Os motores elétricos,
eles basicamente são dotados de uma espira, observem, mergulhadas num campo magnético. Se eu tenho corrente elétrica circulando nesta espira, vamos analisar o que vai acontecer? Vamos lá. Polo norte, polo sul. Eu tenho um campo magnético nessa direção. Eu tenho cargas se movimentando perpendicularmente ao campo, cargas se movimentando na mesma direção do campo, cargas se movimentando perpendicularmente ao campo. Nós vimos no início dessa análise de agora que estas cargas que se movimentam na mesma direção do campo não sofrem força magnética. Não há força magnética quando as cargas estão se movendo a favor ou contra o campo. Mas tanto as cargas que se movem aqui quanto as que se movem aqui sofrem forças. E, com um detalhe, se o campo magnético aponta do polo norte para o polo sul, o campo magnético está apontando para lá, eu tenho aqui as carguinhas se movimentando nesse sentido, portanto a força magnética nesta parte aqui do condutor será dada pela palma da mão, será uma força para baixo aqui, para baixo. Já deste lado do condutor, observem, o campo magnético está apontando para cá, para lá. A corrente elétrica vem nesse sentido aqui, está vindo para cá. A força magnética desse lado, ó, será um empurrão dado para cima. Então observem que essas duas espiras sofrem duas forças iguais e de sentidos opostos. Ora, se aquele lado é puxado para baixo, esse lado é puxado para cima, evidentemente que vai acontecer o que com essa peça? Ela vai girar. E a partir daí, ele entra nesse processo de rotação, que é o que interessa para fazer o funcionamento do motor. Então eu consigo, com a ação desse ímã, gerar a movimentação do motor, criar a rotação do motor, que é fundamental para o seu funcionamento. E isso eu utilizo no interior de ventiladores elétricos, de liquidificadores, de batedeiras, de máquinas de lavar, enfim, um sem número de aparelhos que vão utilizar a corrente elétrica para gerar movimento a partir da ação do campo magnético. Esta é, indiscutivelmente, uma ação bastante importante. Agora, igualmente importante é a noção de fluxo magnético. O meu objetivo, na verdade, ao trazer essa discussão aqui, é chegar à questão da geração da corrente elétrica. Porque nós temos visto anteriormente que a passagem de corrente elétrica pelos condutores tem dado origem a campos magnéticos. E o contrário? Será que campos magnéticos podem dar origem à corrente elétrica? A resposta é sim, e é exatamente isso que nós pretendemos analisar aqui. Mas para que possamos chegar nesse ponto, primeiramente, vamos procurar ter a noção de fluxo magnético. Eu tenho aqui representado um ímã elementar, um ímã bastante simples, com as linhas do seu campo magnético. Eu coloquei uma espira nessa posição relativamente afastada do ímã, de maneira que eu diria que praticamente não há nenhuma linha desse campo atravessando essa espira. Já quando eu trago essa mesma espira para esta posição, observem que eu tenho aqui na representação 3 linhazinhas passando por essa espira. Isto é suficiente para que eu diga que há um fluxo magnético através dessa espira. A noção de fluxo está vinculada a qualquer movimento através de uma referência. Por exemplo, num estádio de futebol, termina o jogo, abrem-se os portões. Há um fluxo de pessoas através dos portões? Evidentemente que sim. Num primeiro momento, esse fluxo é grande, com o passar do tempo esse fluxo vai diminuindo. Nós dizemos então que há uma variação no fluxo de pessoas através dos portões, desde um valor alto, a partir do momento que eles são abertos, até zerar, né? Até que não passe mais ninguém. Então eu tenho um fluxo de linhas através dessa espira. Se eu trago essa espira mais para cá,
observem que o fluxo de linhas através da mesma é maior. Então, se eu fico movimentando essa aspira dessa maneira, eu estou provocando uma variação do fluxo magnético através da mesma. O fluxo nós simbolizamos pela letra grega φ, e ele é medido pelo produto BA, onde nesse produto, esse B representa a intensidade do campo magnético na região onde se encontra a aspira, e o A representa a área da mesma. Ora, a intensidade do campo aqui é praticamente zero, então eu tenho fluxo zero através da aspira. Aqui já há um fluxo, aqui é um fluxo maior ainda. Então notem que quando eu movimentei a aspira de lá para cá, não houve alteração na sua área, a sua área continua a mesma, porém houve uma alteração na intensidade do campo magnético. Para cá eu tenho um aumento do fluxo por conta de aumento da intensidade do campo, para lá eu tenho uma diminuição do fluxo por conta de uma diminuição na intensidade do campo magnético. Toda medida em física, ela vem acompanhada de uma unidade. A unidade dentro do sistema internacional que nós usamos para simbolizar o fluxo magnético chama-se Weber, e o símbolo da unidade, observem, é o WB. WB, Weber, indicando fluxo magnético. Bom, e de que maneira o fluxo magnético está relacionado com a geração de corrente elétrica? Observem, eu tenho aqui uma aspira, eu tenho um ímã em forma de barra, digamos, inicialmente parado diante dessa aspira. Eu tenho dessa maneira um fluxo através da mesma. Se eu mantenho esse ímã parado, absolutamente nada acontece. Mas se eu movo o ímã no sentido de aproximá-lo da aspira, haverá um fluxo cada vez maior através da aspira. E aí sim, a variação do fluxo magnético faz com que os elétrons livres que existem nessa aspira, que é metálica, que é boa condutora de eletricidade, se movam ordenadamente. E como esses elétrons passam a se mover ordenadamente? No momento em que eu aproximo o ímã da aspira, nesta face, ela se comporta como se fosse um ímã também, com polo semelhante ao que é aproximado, com polo igual ao que é aproximado. No meu exemplo, eu estou aproximando um polo norte. Então, esta face de cada aspira se comporta como se fosse também um polo norte. E se aqui é polo norte, eu vou ter uma corrente induzida, olha lá, ó, em sentido anti-horário. Quando eu afasto o ímã, olha lá, nessa face da mesma aspira, forma-se um polo oposto ao que está sendo afastado. Como eu estou afastando o polo norte, aqui vai se formar um polo sul. Se aqui vai se formar um polo sul, eu vou ter uma corrente, eu vou ter os elétrons se movendo em sentido horário. Então vejam que se eu tenho aspira e eu simplesmente promovo aproximações e afastamentos contínuos dessa aspira, eu induzo uma corrente elétrica na mesma, ora num sentido, ora no sentido oposto. Daí essa corrente ter o nome de corrente alternada, pois ela fica alternando o seu sentido de rotação. Eu crio uma diferença de potencial nos terminais dessa aspira. E essa DDP, essa força eletromotriz, ela é medida pela expressão menos ΔΦ sobre ΔT. Onde ΔΦ simboliza o quê? Delta simboliza variação. Φ, acabamos de ver aqui, simboliza fluxo. ΔΦ, variação do fluxo. ΔT, intervalo de tempo em que esta variação acontece. O sinal negativo faz com que eu tenha uma FEM induzida, ora negativa, ora positiva. Porque em alguns momentos o fluxo aumenta, e aí a variação é positiva,
Em outros momentos o fluxo diminui, e aí a variação é negativa. Menos vai gerar um resultado mais aqui. Isso é uma maneira de indicar que eu tenho uma corrente elétrica alternada sendo produzida aí. Na nossa figura aqui, nós temos a ilustração mostrando lá o que aparece. Vamos olhar com bastante cuidado a figura para fazermos aqui as devidas análises. Eu tenho polo norte de um ímã, polo sul, eu tenho polo norte sendo aproximado da espira. Quando o polo norte é aproximado, se forma lá um polo norte também, eu tenho corrente num sentido. Quando ele é afastado, eu tenho a corrente no sentido oposto. Você observa que o ponteirinho do amperímetro está indicando que durante a aproximação a corrente flui num sentido, durante o afastamento ela flui em sentido oposto, né? Essa é a maneira de nós obtermos a corrente elétrica com a ajuda de um ímã e de uma espira. Bom, e o gerador elétrico? Então o gerador elétrico funciona dessa maneira. Eu tenho uma espira dentro de um campo magnético e alguém fica aproximando e afastando essa espira desse campo magnético. Evidentemente que não é bem assim, a coisa funciona de uma maneira bem mais racional. Eu tenho aqui uma simplificação para que você possa entender a maneira como o gerador vai gerar a corrente alternada. Eu tenho os polos do ímã, dessa maneira é gerado um campo magnético com as linhas, olha, orientadas do polo norte para o polo sul. A espira é mergulhada nesse campo. Inicialmente vamos imaginar que essa espira esteja perpendicular aqui ao campo. Eu tenho um fluxo total de linhas do campo através da espira. Muito bem. Num dado momento, essa espira é posta a girar nesse campo. Quem vai fazê-la girar pode ser a água caindo por uma tubulação, atingindo a turbina, fazendo a turbina girar. O movimento da turbina faz a espira girar. Pode ser o vento que faz a turbina girar, pode ser o vapor sob pressão, não importa. Eu vou fazer a espira girar. Notem, quando ela está nessa posição, eu tenho fluxo máximo do campo através da espira. No que ela vai virando, esse fluxo vai diminuindo até zero nessa posição, para em seguida ir aumentando. Ora, no período em que o fluxo está diminuindo, eu tenho corrente no sentido. No período em que o fluxo está aumentando, eu tenho corrente no sentido oposto. Então, no giro da espira, eu estou gerando corrente elétrica que fica ora num, ora no outro, ora num, ora no outro. Eu estou gerando corrente alternada. Por isso, os geradores elétricos são dispositivos que vão produzir corrente alternada a partir dessa variação do fluxo magnético em espiras mergulhadas. É evidente que para uma obtenção mais racional e de maior quantidade de corrente elétrica, não é utilizada uma única espira. Faz-se, na verdade, um enrolamento com inúmeras espiras, de maneira que a FEM produzida é proporcional ao número de espiras. A expressão que nós vimos diz que a FEM obtida é dada por menos ΔΦ sobre ΔT. Esta expressão vai me dar a FEM obtida para uma espira. Se eu faço duas espiras aqui, o valor obtido vai ser multiplicado por 2. Se eu faço N espiras, evidentemente que o valor obtido vai ser multiplicado por N. Tá? Então, faz-se na prática um enrolamento com várias espiras para que a voltagem final gerada seja bastante significativa e de bastante proveito em termos práticos. Bom, essas eram considerações que precisávamos fazer de natureza teórica sobre o assunto indução eletromagnética. Esperamos que tenham aproveitado bastante e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e obrigado.